E aí galera, voltamos aqui para continuar falando sobre os itens, né, os melhores itens que a gente usa aqui no Raid Shadow of Legends. Então já falamos desses aqui, certo? Você pega no capitão do clã do boss, boss do clã, né? Depois nós temos alguns sets que eu recomendo que você vende, que são esses aqui, ó, que tem ataque divino, vida divina, e eu já vendi os outros que são, acho que velocidade divina, enfim. Você também ganha ele no chefe do clã, se eu não me engano. Né? O que ele faz? Ele ocupa 2 espaços, ele aumenta ataque, tem um alto escudo de 15% da sua vida por 3 turnos. Então ele tem sets que aumentam a sua vida, que aumentam o seu ataque, e ele te dá um escudinho. Isso aqui é muito bom quando você não tinha tanto herói que dava escudo, ou você não tinha sets melhores, né, para dar escudo. Então ele te dá um alto escudo de 15% durante 3 turnos, que é bastante tempo. Isso aqui é muito útil na arena, certo? Então são itens de arena ou de outros lugares que você quer iniciar com um escudo. Então pensa assim, que ele é a minha versão mais fraca de outros sets que eu vou mostrar adiante que também geram escudo. Mas se você quer gerar escudo instantaneamente, essa aqui, esse conjunto, ataque divino, vida divina, também tem lá velocidade divina, e acho que são esses 3 que vão te dar escudo. Até para a gente confirmar, se a gente vir aqui, calabouço, chefes de clã, o demônio, né? Então tá certo, não é demônio não. Aqui, ó. Ah, não mostra mais? Pô, que sacanagem. Antes você clicava no baúzinho e ele informava o que tinha, que vinha no baú. Ó. Ah, pô, que sacanagem. Nem os primeiros formam? Não, não diz. Oh, que bobagem, hein? Antes você clicava e mostrava. Enfim, é aqui. Certo? É aqui que você consegue ele de maneira aleatória. Então vamos voltar lá. Não devia ter vendido todos. Então, ok, é bem mais ou menos, mas é relativamente útil no começo do jogo, porque é o que você tem que pode dar outro escudo. Depois começa a enrolar, né? Daqui para frente começa a enrolação, é a textão. Então, deflexão mudou, agora é um conjunto de 9 itens, beleza? Deflexão, você é um conjunto que você produz na forja, vamos confirmar também. Certo? Aí, ó, deflexão você faz na forja com esses cristais que você ganha na guerra da... Oxe, você ganha aqui em guerra de facção. Esse martelinho que você ganha fazendo coisa no jogo, basicamente. E isso aqui que você ganha fazendo arena. E o custo dele é estupidamente alto, né? O mais baixo já custa 10. Por quê? Porque o conjunto deflexão ele ficou bem mais forte do que ele era antes. Deixa eu resgatar isso aqui. Então, vamos lá. Mostrar para vocês o deflexão. Lembrando que ele é bem forte, mas agora você pode forjar ele. Então vamos lá. Para que serve deflexão? Principalmente, deflexão serve, como o próprio nome diz, você tem uma chance de devolver para os inimigos qualquer malefício. Só que isso só pode acontecer... não, é isso mesmo. Eles têm uma chance de devolver qualquer malefício, que era isso. Ele tinha 4 peças, ele fazia isso. Então você pode ver que ele aumenta a sua precisão, aumenta a sua velocidade e depois aumenta a sua precisão de novo e então aparece a cereja do bolo. 35% de chance de defletir qualquer malefício de volta ao atacante. Coloca um benefício de bloquear malefícios por um turno no começo da rodada. Então começou a rodada, você fica imune a malefícios, a não ser que alguém remova esse seu benefício, né? Ele não está impossível, ele não está com aquela listra amarela em volta dele, então ele pode ser removido. Mas você já começa com essa proteção contra malefícios. Isso é bom em quase tudo quanto é lugar. É bom na arena, obviamente. Você impede que o cara, se ele começar antes de você, que ele te stune, coisa do gênero. É bom contra alguns chefões que
podem colocar malefícios e que você pode resistir ou bloquear, porque nem todo chefão em calabouço ou chefe de clã permite que você resista, porque muitas das habilidades deles às vezes você não pode resistir, porque faz parte da mecânica. E a mesma coisa com essa chance de defletir. Se eu não me engano, você não pode defletir o definhar para o Shogun. Entendeu? Você não pode colocar definhar nele, mesmo que você deflita. Então, é um set de item muito bom. Tá bom? Se tiver 5 peças, você vai ganhar mais 10% de velocidade, o cara vai ficar mais rápido. Com 6 peças, né, que é dessas 5 para frente que muda, é a novidade. O usuário causa dano bônus proporcional à sua precisão. Então isso é para alvos, para heróis que usem precisão. Só vai usar precisão se é um herói que coloca malefício com malefícios variados. Se ele for só um suporte, ele coloca precisão e causa mais dano. E se for um sujeito que coloca ali queima de vida, veneno, etc., ele também vai se beneficiar. Há inimigos que bloqueiam malefícios do usuário. Ocorre uma vez por habilidade. Então, se você usou a habilidade, vai causar esse dano. Não é atacou 10 vezes seguidas na habilidade e você causa o dano 10 vezes seguidas. Não. Este dano pode remover acúmulos de enguarda, que é um benefício. Mais um, né, de defesa. O usuário causa dano proporcional à sua própria precisão, só que esse inimigo tem que estar bloqueando o malefício, então não é automático. Então, se o alvo está bloqueando o malefício, e isso você praticamente só vai encontrar na arena, né? Pelo menos é onde você mais vai encontrar na arena, você vai tirar proveito, né? O seu cara não vai ficar completamente inútil, ele vai poder causar dano proporcional à precisão, certo? Uma coisa para se testar aqui é se isso vale para chefões, certo? Que sejam imunes, por exemplo, vamos supor, um chefão que é imune a veneno. Então, ele está bloqueando o seu malefício? Não sei. Por exemplo, a maioria dos chefões agora são imunes à redução de medidor de turno, que não é um malefício, mas o malefício e redução de medidor de turno, com aquela botinha vermelha lá. A maioria dos chefões, você não pode colocar, muitos deles você não pode colocar aquilo. Então, será que você vai causar mais dano? Boa pergunta. Aí tem que testar. Mas a teoria vocês entenderam, né? Bloqueou o malefício seu, você causa mais dano. Depois você ganha ainda mais precisão, mais velocidade e com 9 peças, que aí você tem que ter o anel, o colar, né? Aqui você pode ver aqui a bandeirinha também. Efeitos de ignorar defesa são 10% menos eficazes, 5% para chefes, para cada malefício ativo colocado pelo usuário. Efeito. Não é o contrário, não? Ah, tá. Tudo bem. Então é para o seu time receber menos dano. Então é isso. Então, efeitos de ignorar defesa são 10% menos eficazes, 5% para chefes, para cada malefício ativo colocado pelo usuário. Então, o deflexão, o que ele é? Ele virou um set de suporte, basicamente. Então, você ganhou velocidade e precisão. Ou seja, se é velocidade e precisão, a princípio não tem dano e ele quer que você jogue primeiro. Então, velocidade e que você coloque seus malefícios. Então, é velocidade e precisão que ele te deu. Ele te deu uma chance de defletir qualquer malefício de volta para o atacante, que é bom em praticamente qualquer lugar, mas é melhor para quem é um suporte, né? Talvez um suporte, talvez um tanque, alguém que está sendo visado e está sendo atacado o tempo todo. Então você pode combar com irritar. E irritar não vai dar porque você vai ter, se você quiser colocar as 9 peças, não tem como ter um set de irritar, mas tem vários heróis, isso tem bastante, que é heróis que têm habilidades de irritar, que colocam irritar, então isso aqui comba muito bem, porque você aumenta sua precisão, aumenta a velocidade, o cara está irritado, vai querer bater em você, se ele colocar um malefício, você tem chance de devolver para ele, certo? Então, isso é muito bom. E você tem mais precisão, então você pode irritar mais. Ou você vai só até 4 peças. Até 4 peças você pode colocar em qualquer situação. E, por exemplo, o Bummel, né, aquele rinoceronte flamejante,
você tem uma chance de devolver as bombas para ele e ele recebe mais dano. Enfim, você pode devolver veneno, pode devolver várias coisas, né? Há vários lugares onde pelo menos 4 peças são bem úteis, né? Agora, você fazer as 9 peças é muito difícil, certo? Eu diria que até 6 tá bom. Mas até 9 peças é meio complicadinho. Mas de qualquer maneira, é um bom set, certo? É um bom set do começo ao fim. Lembrando que ele está partindo do princípio que você é um cara que está tentando colocar malefícios e não consegue, e que você é um cara que está muito devagar e precisa ficar mais rápido. Então, ele te dá uma possibilidade de você causar dano com a sua precisão, que são suporte, né? Então você não tem muito dano. Caso o cara fique imune a malefícios, então isso é interessante. E de você diminuir efeitos de ignorar a defesa. Então, o chefão, por exemplo, aquele chefão da cera vermelha todo derretido lá, ele tem habilidades que ignoram defesa. Certo? O chefe do clã, o demônio lá, capitão, também. Então, isso é bom contra ele. Mas você tem que ter 9 peças, né? É um bocado. Então, é bem interessante. Tem que se testar, certo? Se o cara foi imune ao malefício, se isso aqui ainda conta. Certo? Porque bloquear uma coisa e imunidade é outra, né? Mas vocês podem perceber que há bastante espaço para usar esse item. O resiliência é bem fácil de entender, né? Ele te dá mais vida e mais defesa. Também pode fazer na forja. Você coloca isso em tanque no começo do jogo, né? Porque a forja ela deu uma ajudada, né? Para quem estava no começo do jogo. Então é mais item para meio começo de jogo, certo? Você não tem muitos sets bons. Ele dá mais vida, mais defesa, tudo que você quer, né? Um dos sets mais usados no jogo são 2 peças, percepção. Antes do deflexão, isso aqui era o set de suporte. Por quê? Porque você ganha precisão e ganha velocidade, acabou. Ele só faz isso. Ele só ocupa 2 espaços. Então você pegava o suporte e enchia ele com 6 peças de percepção. Ele ia ter 15% a mais de velocidade e 40, 80, 9, 10, 11, 120 de precisão. Então percepção tem, praticamente todo mundo tem. Né? Tipo 4, você vê ele aqui, ó, por exemplo. Essa tartaruga ninja aí, ele tem o set melhorado de vampirismo e 2 peças de precisão. Porque aí você garante que seu cara vai ganhar bastante precisão, entendeu? Essa é a utilidade. Esse set aqui também, tranquilão. Né? Percepção bem objetivo. Aí entra um set que é bem específico, né? Que é o quebrador de afinidade. Para que serve o quebrador de afinidade? O quebrador de afinidade é 4 peças, isso é bastante, ok? Ele aumenta o seu dano crítico e você tem mais chance de mudar um ataque fraco para crítico. Onde isso é útil? Isso praticamente só é útil contra o Shogun, tá bom? Por quê? Porque o Shogun ele aumenta as chances de você fazer um ataque fraco, o que aumenta o contador de sombra dele, então você não quer isso. E ele foca em quem tem o maior dano crítico, certo? Então o que acontece aqui? Deixa eu fechar a porta. Tem uma pegadinha aqui, né? Que as pessoas pegam esse set de item, quebrador de afinidade, eles colocam e o Shogun mata o cara que ele não deveria matar. Por quê? Porque o seu dano crítico foi muito alto. Então, só que, mas ele não é para mudar o fraco para um crítico? É para fazer isso. Só que ao fazer isso, se você não tomar cuidado, se não olhar aqui ó, na ficha do lado o seu dano crítico, você vai acabar matando os seus personagens. Você tem que pegar o seu tanque, ter certeza que o seu tanque vai ter um dano crítico maior do que todo o resto do time. Então quem vai ser focado pelo Shogun, eu já coloquei isso em vídeo aqui no meu canal, como ganhar do Shogun. Então não deixe de curtir, comentar, compartilhar. O que acontece? Ele vai focar sempre quem tem o maior dano crítico. O resto do seu time tem que ter um dano crítico menor do que o tanque. Então eles vão usar quebrador de afinidade para aumentar as chances de eles nunca darem acúmulo de sombra para o Shogun, além de ganharem um crítico e causarem mais dano com crítico. Porém, quem tiver o maior dano crítico vai ser o foco do Shogun. Então esse é um set de itens que você pode usar para vender, porque ele é muito específico, tá bom?
Ele é usado para derrotar o Shogun. É obrigatório? Não, não é obrigatório. Agora, eu diria que pelo menos o seu tanque vai usar esse negócio aqui, certo? Agora você pode fazer um time inteiro com isso aqui, beleza. Porque é justamente para ajudar você a derrotar o Shogun de uma maneira mais eficiente. Mas é para isso que ele serve. Sede de sangue, também não tem muito o que a gente falar. Ele é uma versão melhorada daquele do Boquinha do Vampiro lá. Então ele aumenta a sua taxa de crítico e aumenta com 30% do dano feito, ocupa 4 espaços, exatamente aqui, ó, como eu fiz na Tartaruga Ninja. Ele é a versão, não vou voltar aquilo tudo não, que por alguma razão não está aparecendo aquela bolinha para ir para cima e para baixo quando aperto no mouse. Então, sede de sangue, tranquilo, uma versão melhorada. Depois nós temos Guardião. O que Guardião faz? Também um set bem usado, mas muito perigoso. Ele não é muito útil, né? Não é muito útil no late game. Por quê? O usuário absorve 10% de dano causado aos outros campeões aliados e ele se cura com 10% todo turno. Ele seria, digamos assim, uma versão melhorada daquele item do chefe do clã lá, do demônio, que recupera sua vida. Porém, tem uma pegadinha aqui. Ele absorve 10% de dano de todos os seus campeões. Então, quando a Hydra ataca todo mundo, uma cabeça da Hydra ataca todo mundo, esse cara morre. Quando o chefe do clã, nos níveis mais altos, dá um porradão imenso, mata esse cara. Mata o tanque. Certo? Então, há um problema aqui. O guardião ele é útil quando você quer garantir um sujeito que tem muita vida e muita defesa, certo? Tem que ser um herói bem tanque, hardcore, e você quer que ele cumpra essa função de ser saco de pancada. Isso aqui é mais útil em lugares como campanha, como guerra de facção, onde você não enfrenta gente tão poderosa assim. Tirando poderosa questão de causar dano, né? Agora, os chefes do clã e calabouços nos níveis altos, isso aqui vai matar teu cara. Então, quando você usar um cara com guardião, achando que você vai tancar o golem de gelo quando ele dá aquela amassada dele na gente, você matou o seu cara. Então, você tem que tomar muito cuidado. Guardião é relativamente útil, tá? Eu uso mais em guerra de facção, por quê? Porque você tem uma limitação. Você nunca tem os heróis certos, né? Porque você teria que ficar invocando 1 bilhão de heróis e sair um bom. Então você pega um cara ruinzinho, você enche ele de item de vida, coloca guardião nele e aquele bostão lá vira um saco de pancada para o seu time, porque você não tem alguém para ocupar o espaço de tanque. Então recomendo que vocês usem na guerra de facções. Letal, né? Um dos melhores sets de itens, e a gente vai parar nele, de dano do jogo. Você também faz esse set de item lá na Forge. Então, através do que você ganha na Torre da Perdição. Também simples de entender. 4 peças, aumenta a taxa de crítico em 10% e ignora a defesa inimiga. Lembrando, né, que ignorar a defesa inimiga, a taxa de crítico não é mais importante. Isso aqui você consegue facilmente. Mas é isso aqui que você quer. Quanto mais defesa você ignorar, melhor. Por quê? Porque nos níveis mais altos não adianta você ter a taxa de crítico de 150%. O que adianta é você ter 100% de taxa de crítico, a maior quantidade possível de redução de defesa, porque a defesa dos inimigos vão para o espaço de alto, e dano crítico. Só que o mais importante é 100% de taxa de crítico, porque se torna obrigatório, você sempre causar crítico, depois vem ignorar a defesa e depois vem dano crítico, porque ignorar a defesa é muito mais importante. É isso, galera, não sobraram muitos sets de itens, né? Deve ter uns 4, 5 aqui. Tem alguns que eu não tem bastante. Tem um bocado. Tem alguns ainda aqui que dá para eu falar, mas não sei, já deu 19 minutos. Posso falar mais tarde, depois desses outros. E tem alguns aqui que não apareceram porque eu tenho que fazer na forja, né? Aí eu não fiz, então eles não apareceram aqui. A gente vai lá e eu mostro para vocês, tá bom? Então, de todos esses itens, qual que você guarda, né? Você guarda o letal, sede de sangue, você guarda,
Quebrador de afinidade só quando você for focar no Shogun. Percepção sim, que ele é bom do começo ao fim do jogo. Deflexão sim, que agora é muito bom, você precisa de 9 peças, então é bastante. E é isso. Desses que a gente falou é basicamente deflexão, percepção e letal. O resto, situacional, você pode vender. Inclusive de sangue você pode vender. Você está precisando de dinheiro. Isso aqui é só para heróis com uma build muito específica, como é o caso do Michelangelo, né? Que ele causa dano e é um tanque, né? Então eu quis fazer assim, né? Ele aumenta o dano dele e recupera ponto de vida com isso. Então, combo, né? Mas é isso, vocês que decidem. Um grande abraço, não deixem de curtir, comentar e compartilhar, hein? Tchau, tchau.